31 e o 32. Que diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, Deus, te louvamos, te glorificamos, porque Tu és um Deus santo, um Deus todo-poderoso. O Senhor é o nosso Pai que está no céu, Senhor. E aqui nós estamos, Deus, reunidos na Tua presença. E pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor esteja a falar aos nossos corações. Cada um, Deus, que aqui está presente, e que com cada irmão, Deus, que também está em casa, cultuando ao Senhor, Deus, pela transmissão. Que o Espírito Santo do Senhor esteja a nos ensinar, Deus, porque queremos aprender mais de Ti. Queremos, Deus, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Amados, o tema da mensagem é: ninguém é como Jesus. Então, verdadeiramente, nós não encontramos ninguém como Jesus. Nós encontramos até grandes homens, grandes mulheres que fizeram grandes feitos, que tiveram a sua história marcada, deixaram o seu legado, mas ninguém é como Jesus. Ninguém fez e fará aquilo que Jesus fez. Porque Jesus Cristo, ele foi o único que morreu em favor da humanidade, em favor dos pecadores, daqueles que era tido como ruim, como impuros, como pessoas imundas, que não podia estar perto dos povos santos, separado dos judeus. Então Jesus Cristo, ele morre agora por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna. E somente ele também disse e mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ele disse que só através dele pode ir até o Pai. Então não existe uma outra maneira. Então nós veremos nesse texto razões, motivos por que seguimos a Jesus Cristo. Você já se perguntou por que crê e segue Jesus? Nós precisamos ter resposta para isso. Nós não seguimos e cremos em Jesus Cristo apenas porque alguém disse que era para quê? Para crer. Nós precisamos crer porque conhecemos, porque sabemos quem Ele é. O que Jesus é para você? Você já se fez essa pergunta, já respondeu? Muitas das vezes, no momento de discipulado, eu faço essa pergunta para as pessoas: o que é que Jesus é para você? E muitas das vezes as pessoas respondem: é tudo. Eu digo: defina o que é tudo. Porque tudo pode ser algo muito genérico. Então nós precisamos de fato saber quem é Jesus para nós. Você precisa ter resposta: quem é Jesus para você e por que você segue a Jesus. Então vamos refletir um pouco sobre a sua vida entre nós. É o que nós vamos refletir e vamos ver que o ministério de Jesus Cristo, por 3 anos, se deu no meio da Galileia, tido como a Galileia dos gentios, aquele povo que era excluído do povo judeu. Porque todo aquele que não pertencesse aos judeus era tido como povo imundo, como pessoas impuras. Por isso que muitas das vezes nós vamos ver, passando em televisão, nós vamos ver os judeus, aquele que usa esqueço o nome agora, aquele chapeuzinho das tranças, ele sempre anda com a cabeça para baixo. Porque o povo judeu, o povo escolhido de Deus, eles são tidos como separados, como santos. E eles não se misturavam com os impuros, com quem não fazia parte da nação dele. Então Jesus Cristo agora vem e desenvolve o seu ministério por 3 anos no meio da Galileia dos gentios, no meio daqueles que era tido como as pessoas impuras, as pessoas que não podiam viver junto com os judeus. E diante desse cenário, diante desse contexto, nós vamos ver um Jesus que veio para mudar uma história. Um Jesus que veio não para implantar uma religião, mas um Jesus que veio para salvar a humanidade, um Jesus que veio para todos. Então esse é o Jesus o qual nós seguimos, o Jesus o qual nós servimos, um Jesus que é
para todos. Todos aqueles que é pecadores, todo aquele que tem vivido uma vida distante de Deus. Por isso que ele vai se colocar como o caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então Jesus Cristo, ele não é uma alternativa, uma maneira de ir até o Pai. Mas Jesus Cristo, ele é o único caminho. Não existe outra maneira. Não temos uma outra opção de chegarmos ao Pai se não for por Jesus. Então ninguém é como Jesus. E hoje ele está aqui. Você crê? Hoje ele está aqui entre nós. Hoje, através da pessoa do Espírito Santo, ele está entre nós, ele fala aos nossos corações. Então, amados, nós seguimos Jesus, o Galileu, por quê? Primeiro motivo, primeira razão. Jesus veio ao nosso mundo pelas pessoas. Olha, então esse é o nosso primeiro motivo porque nós seguimos a Jesus. Porque ele veio ao nosso mundo, ele veio a essa terra pelas pessoas. Jesus Cristo, ele não veio para implantar um sistema religioso. Jesus Cristo, ele não veio para implantar um sistema político. Mas ele veio pelas pessoas. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade que tinha se perdido, a humanidade que, no decorrer da história, escolheram os caminhos que o separavam de Deus. Então Jesus Cristo, ele vem pelas pessoas. O versículo 22 diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha, então o texto diz que Jesus estava diante de uma multidão. Pouco tempo atrás, Jesus Cristo tinha feito a multiplicação dos pães. Nesse mesmo capítulo 14, vai contar sobre esse milagre das multiplicações dos pães. E é nesse contexto agora que Jesus insiste, outras versões vai dizer que Jesus ordenou aos discípulos entrar no barco e ir para o outro lado do lago. Olha. E ele fica agora junto com a multidão e ele vai agora despedir a multidão. Ele vai dizer que todos vão embora. Então Jesus, ele está agora diante da multidão, diante das pessoas. E foi assim que Jesus desenvolveu o seu ministério. No meio das pessoas. Pregando, anunciando para as pessoas. O capítulo 5 de Mateus ao 7 vai falar sobre o Sermão do Monte. Que Jesus se senta lá e começa a pregar para as pessoas. Começa a anunciar as boas aventuranças. Começa a anunciar para as pessoas como eles devem viver e o que devem fazer. Então esse é o ministério de Jesus, o ministério para as multidões, o ministério para todos, o ministério para as pessoas. Jesus, ele não veio apenas para os seus, para os judeus, mas Jesus veio agora também para pregar para os judeus, o qual ele disse que seria rejeitado pelos seus, mas que seria agora aceito pelos gentios, pelos aqueles que eram tidos como imundo. Amados irmãos, nós seguimos a Jesus, o Galileu, porque ele veio ao mundo pelas pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Então é dessa maneira que nós devemos viver. Jesus Cristo convoca os 12. Jesus chama os seus 12 apóstolos, capacitam, depois o envia para que eles vá também até as pessoas. Jesus Cristo prepara os seus discípulos e a ordem que dá é do ide por todo o mundo, por todas as nações, de sair e de se espalhar, de fazer discípulos, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. Jesus não prepara os discípulos e diz, olha, eu estou preparando para que vocês fiquem aqui em Jerusalém, para que vocês fiquem aqui na Judéia. Não. A ordem de Jesus é o ide por todo o mundo, porque Jesus, ele se preocupa com as multidões, Jesus se preocupa com a humanidade. É por isso que nós seguimos a Jesus, o Galileu. É por isso que hoje nós cremos em Jesus, porque o ministério dele foi para toda a humanidade. Por isso que hoje nós do Brasil fomos alcançados por esse ministério de Jesus, porque a ordem dele foi, vão por todo o mundo. Anunciai tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Faça discípulo,
de todas as nações. Olha, amados. Esse é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama os discípulos, ele treina, capacita e manda falar para o mundo inteiro o que ele ensinou. Então, amados irmãos, discipulado envolve obediência e submissão. É isso que Jesus Cristo está ensinando. Os seus discípulos agora desenvolveram a obediência e a submissão. Eles agora obedecem aquilo que o mestre mandou fazer. Eles agora ouvem e recebem a ordem do mestre e eles vão cumprir tudo aquilo. Se os discípulos não tivessem obedecido a Jesus Cristo, hoje nós não seríamos discípulos de Jesus. Hoje nós não teríamos ouvido falar sobre Cristo. Mas os discípulos obedeceram. Então, aos 12, aplicou o discipulado pessoal. E a multidão aplicou a pregação e ensino público. Então, é isso que Jesus faz. Jesus discipulou pessoalmente alguns, mas pregou também de maneira pública para multidões. Então, que nós, amados, possamos a cada dia seguir a esse Jesus Cristo, lembrando que ele se preocupa com as multidões. Segundo, porque nós seguimos a Jesus, o Galileu. Jesus esteve em comunhão com o Pai em todo o tempo. Olha, em todo o tempo Jesus Cristo viveu uma comunhão com o Pai. Em Hebreus vai dizer que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou do seu poder, da sua natureza divina, para viver como homem. Mas também vamos ver que ele não perdeu, ele não deixou a comunhão com o Pai. Por ele ter sido esvaziado, ele tinha mais necessidade de desenvolver a comunhão. O versículo 23, na parte A, diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Olha. Então ele agora mandou os discípulos entrarem no barco e para o outro lado do lago. Ele fica com as multidões, ele manda as multidões embora e ele vai agora para um lugar secreto. Ele vai agora para um monte, para um lugar deserto, um lugar que não tem ninguém para orar. Ele vai ficar sós com o Pai. Amados irmãos, Jesus Cristo esteve em comunhão com o Pai em todo o tempo. E assim nós precisamos desenvolver a comunhão com o Pai. Nós precisamos também entender que eu preciso ter o meu relacionamento de filho e pai. E esse relacionamento de filho e pai hoje é se dado por Jesus Cristo, porque João vai dizer que agora nós somos filhos de Deus por direito em Jesus Cristo. Ele diz que todos aqueles que creram, todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, eles recebem o direito de ser filho de Deus, de ser chamado filho de Deus. Então agora nós temos Jesus, aquele que nos leva a um relacionamento com o Pai. Por isso que Jesus Cristo agora ele vai ser chamado, vai ser tido como sumo sacerdote, porque o sacerdote, o papel do sacerdote era levar os pedidos da humanidade, das pessoas, a Deus. O papel do sacerdote antes de Jesus era de estabelecer uma conexão do povo com Deus. E Jesus Cristo agora, como o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo como alguém que sempre viveu a comunhão com o Pai, ele agora é o nosso sumo sacerdote, é através dele que nós desenvolvemos relacionamento com Deus. Por isso que ele diz: tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu farei. Por isso que quando nós oramos sempre no nome de Jesus. Quando nós pedimos algo a Deus, nós pedimos no nome de Jesus, porque Jesus agora ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo agora é aquele que intercede por nós. A Bíblia diz que Jesus é aquele que está à direita do Pai, como advogado justo e fiel, intercedendo por nós.
Então, quando nós precisamos de algo, temos que pedir, em nome de Jesus. Por isso que todas as nossas orações têm que ser pedidas sempre no nome de Jesus. Sem comunhão com Deus, você não terá o que oferecer em seus encontros com as pessoas. Olha, quando você tem uma comunhão com Deus, quando você tem encontro com pessoas, você tem o que oferecer. Você agora está cheio de Deus e você agora consegue falar de Deus para outras pessoas. Não é que você vai falar, vai viver de uma maneira fanática, mas que você agora terá sabedoria e no momento oportuno, você terá o que oferecer às pessoas. Por isso que Jesus Cristo, ele tinha o que oferecer. Por isso que Jesus Cristo, mesmo ele tendo se esvaziado de si mesmo, da sua natureza divina, ele sempre tinha o que oferecer às pessoas. Ele sempre tinha um ensinamento, ele sempre tinha uma instrução, ele sempre estava cuidando das pessoas. Porque ele mantinha comunhão com Deus e ele se mantinha cheio de Deus. Terceiro, porque nós seguimos a Jesus Cristo e devemos seguir a Ele. Jesus acreditava e investia no poder da oração. Você acredita no poder da oração? Você tem investido no poder da oração? Você tem usado a oração como algo a seu favor? Eu costumo falar que a oração é como você tivesse o poder, o controle de um míssil. E você agora pudesse daqui da sua casa, onde você está, programar para ser lançado em uma outra nação. Então o poder da oração é assim, irmãos. Nós temos o poder agora de levar os nossos pedidos a Deus, para que outras pessoas em outras nações possam ser tocadas, possam receber o que nós estamos pedindo. Nós estamos vivendo agora e vendo que a região, parte na Bahia, está sofrendo com as chuvas. Muitos de nós não podemos ir lá e não temos como enviar algo às vezes. Mas temos um recurso que é a oração. Pedir a Deus, em nome de Jesus, para que outras pessoas, outros anjos de Deus, sejam usados por Deus e socorra a quem precisa. Então o versículo 23 na parte B diz: subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Olha. Então Jesus agora, ele sobe sozinho ao monte e diz que ao anoitecer ele estava ali sozinho. Então Jesus, ele não está vivendo um momento de isolamento, de solidão, mas Jesus Cristo agora, ele vai ter um momento a sós com Deus, a sós com o seu Pai. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Eu preciso ter um momento no meu lugar secreto, um lugar onde eu consigo ficar, onde ninguém chega, onde ninguém me interrompe. É isso que é investir em oração. Você escolher tempo, escolher lugar para falar com seu Pai. Foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele poderia ter deixado os discípulos ali e orar junto com os seus discípulos. Fazer um clamor, fazer um momento ali coletivo. Mas Jesus Cristo nos ensina. Aquele que acredita em oração, aquele que investe em oração, ele tem o seu momento a sós com o Pai. Ele tem um momento onde fica só ele e o Pai face a face. Ele tem um momento onde ele fica distante de todo mundo, distante da sociedade, e ele vai agora conversar face a face com o Pai. Ele vai falar os seus problemas, as suas aflições, a sua alegria ao Pai. Mas também agora ele vai parar para ouvir o que o Pai tem a te dizer. Amados irmãos, que nós possamos a cada dia investir em oração, crer no poder da oração. Então esse é o terceiro motivo porque nós seguimos Jesus Cristo. Quem não acredita em oração, quem não investe em oração, não tem como seguir a Jesus Cristo. Porque ele nos ensinou
a respeito da oração. Quarto motivo. Jesus veio de encontro à tempestade da nossa vida. Olha, esse é o quarto motivo porque nós seguimos a Jesus, o Galileu. Jesus veio ao encontro às tempestades da nossa vida. Então, Jesus Cristo agora, ele também, irmãos, ele não está no meio da tempestade, mas ele agora também vem ao encontro, ele agora vai conosco enfrentar a tempestade. Jesus Cristo não é a tempestade, Jesus Cristo não está na tempestade, mas Jesus Cristo, ele vê você lutando, enfrentando a tempestade, vivendo o problema, e agora ele vai de encontro. Quando os discípulos vão ao barco, quando os discípulos vão ao lago, entra ao lago, e eles começam ali a navegar pelo lago da Galileia, que por ser tão extenso, tão grande, é tido e chamado como mar. E aí agora Jesus Cristo, onde ele ficou? Na terra. Jesus Cristo foi para o monte orar. E o texto nos diz que ao anoitecer, ainda ele estava lá sozinho. E os discípulos se encontravam no barco, os discípulos se encontravam no meio do lago, e ali agora estavam os ventos fortes batendo contra a água e formando onda, formando tempestade. Mas Jesus Cristo, ele vai ao encontro. O versículo 23 e 25 diz: ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Olha o cenário agora. Jesus Cristo, ao anoitecer, estava no monte, orando. E os discípulos estavam no barco, estavam navegando a uma distância da terra já considerável. E o texto diz que eles estavam agitados pelas ondas. O vento estava forte, o vento estava soprando ali na água e formando ondas e agitando os barcos. Mas o texto também vai dizer que Jesus se dirigiu a eles na alta madrugada, durante a madrugada, os discípulos já enfrentando a tempestade à noite, mas Jesus Cristo vai até ele. Amados irmãos, Jesus Cristo não está na tempestade, mas Jesus Cristo vai ao teu encontro para enfrentar as tempestades. Você não vai passar pelos problemas, você não vai viver os seus problemas sozinhos. Mas Jesus Cristo, ele vai estar com você. Jesus Cristo, ele vai lutar com você, dependente do problema, não importa o tamanho, não importa qual é a dificuldade da sua vida, mas Jesus Cristo, ele vai ao encontro do seu problema. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Ele fica orando, mas quando ele vê pela madrugada a tempestade que os discípulos estavam enfrentando, ele vai ao encontro dos discípulos. Assim como Deus, ele estava vendo as tempestades dos seus discípulos, assim ele está vendo também a luta, a tempestade que você tem enfrentado. E ele vai ao seu encontro. Então Jesus, amados, não criou a tempestade. O momento que os discípulos estavam vivendo uma tempestade, Jesus não estava na tempestade e nem criou a tempestade para depois se acalmar. Mas a tempestade aconteceu, a tempestade apareceu, mas ele decidiu ir até a tempestade para salvar os seus discípulos. Então Jesus Cristo também, ele decide ir até onde você está, ir até a sua luta para te socorrer, para te salvar. Por isso que nós precisamos agora usar o recurso da oração. Por isso que nós precisamos agora acreditar no poder da oração e investir tempo na oração.
para que nós possamos agora ter uma vida de comunhão com o Pai, e aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos, e pedimos no nome de Jesus, Ele o fará. Então, no momento que você passa por luta, você pede ao Senhor, e Ele fará. E Ele vai sempre te socorrer. Quinto motivo, Jesus fez milagres para fortalecer nossa fé. Olha, então os milagres feitos por Jesus Cristo é para fortalecer a nossa fé. Certo momento, os discípulos, maravilhados com tudo que Jesus tinha feito, Jesus disse para eles: se tiverem fé, farão obras maiores do que essas. Olha, amados. Então Jesus Cristo agora, Ele opera um milagre, Ele faz milagre, para que nós possamos manifestar a nossa fé, para que nós possamos, no nome dEle agora, fazer também aquilo que Ele fez, ou coisas maiores. O versículo 26 diz: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Então Jesus agora está fazendo um milagre, andando sobre as águas. O texto diz que o barco já tinha avançado uma distância considerável da terra, já estava longe da terra, e Jesus Cristo agora vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Jesus Cristo agora faz um milagre não para que eles fiquem espantados, não para que eles ficassem com medo, mas para que pudesse fortalecer a fé deles. Então eles ficam agora naquele momento amedrontados. Eles ficam agora vendo aquilo que está acontecendo e começam a ter medo. O texto diz: e ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Amados, onde existe medo, a fé não pode operar. Quando nós enfrentamos problemas e temos medo, a fé não pode operar. Porque tudo o que acontece diante do medo é que nós enxergamos que é o nosso fim, que nós enxergamos que não terá uma saída e que não temos como fazer. Amados, no momento de medo, clame ao Senhor. Não grite de medo, mas clame ao Senhor, peça ao Senhor por socorro. Peça ao Senhor para que Ele possa te dar força para que possa enfrentar o que for. É isso que nós precisamos. Então, o milagre que Jesus faz não é para nos assustar. Os discípulos ficaram assustados. Os discípulos ficaram com muito medo. Mas Jesus Cristo, não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era transformar a fé deles. Sexto motivo, Jesus veio nos capacitar para confiar nele. Então é por isso que nós seguimos a Jesus, o Galileu. Porque ele veio nos capacitar para que nós possamos confiar nele. O versículo 27 diz: mas Jesus imediatamente ele disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Olha, então agora Jesus Cristo vai diante do acontecimento, todos eles com medo, Jesus vai dizer: coragem, não tenham medo, sou eu que estou aqui, sou eu que vim socorrer vocês. Eu vi a tempestade que vocês estão enfrentando, e aqui eu estou agora como um socorro. Eu estou aqui agora para dizer a vocês: a tempestade vai passar. Amados, isto é magnífico. Quando Jesus fala: sou eu. Olha. Quando Jesus diz: coragem. Então Jesus Cristo fala para você nessa noite. Jesus Cristo vai falar para você no momento que você estiver enfrentando algo que você tiver medo. Jesus Cristo vai dizer: coragem, sou eu estou com você, você não está só.
Eu não estou aqui vendo as suas lutas, não. Eu estou com você nas suas lutas. Eu estou na tempestade. Eu estou aqui agora para acalmá-las. Eu estou aqui para que tudo que tem atormentado, tudo que tem tirado a sua paz, tenha um fim. Então, tenham coragem, porque é Jesus. Confie no nosso Mestre. Isso é fantástico, irmãos. Quando Jesus diz, sou eu. Sou eu mesmo. Como se ele estivesse dizendo, sou eu mesmo. Pode acreditar, pode confiar, eu estou aqui. Então pode acreditar, irmão, Jesus Cristo está com você. Jesus Cristo, ele vê a sua luta, Jesus Cristo, ele vê a sua angústia, Jesus Cristo sabe de cada problema na sua vida, Jesus Cristo sabe de cada tempestade que vai acontecer na sua vida, mas em momento algum você estará só. Todos os momentos Jesus Cristo estará com você, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis da sua vida. Agora é preciso crer, é preciso coragem. Assim como ele disse por discípulo, coragem, ele diz para você hoje, nessa noite, coragem, filho meu, coragem, filha minha. Confie, acredite que eu estou com você. Então Jesus te convida a ter fé nele. Em nada coloque a sua fé, senão ele. Esse é o convite de Jesus, a ter fé nele, acreditar nele, a entregar a sua vida por inteiro a ele. E não colocar a sua esperança, a sua fé, em nada mais que não seja nele. Porque ninguém é como Jesus. Sétimo motivo, porque nós seguimos a Jesus o Galileu. Jesus veio nos chamar para andar com ele. Olha, então Jesus agora ele veio nos chamar para andar com ele. Então ele não veio apenas para morrer pela multidão, para salvar a multidão, mas ele veio também chamar para que possamos andar com ele. Esse é o convite de Jesus Cristo, por isso que ele diz que ele é um caminho. Por isso que ele diz que ele é o único meio de ir até o Pai. Então, o que ele quer é que nós possamos andar com ele. O versículo 28 e 29 diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me vir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então o convite de Jesus Cristo é, venha a mim, ande comigo. Jesus Cristo andando sobre as águas, agora Pedro vê Jesus Cristo andando sobre as águas, ele diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. E a resposta que o Senhor diz é, venha. Então esse é o convite de Jesus para a sua vida. Venha em minha direção. Venha que você vai ver, você vai provar do sobrenatural. Venha que você vai ver aquilo que parece impossível acontecer. É isso que Jesus está fazendo. E para Pedro, e para qualquer outro humano, era impossível andar sobre as águas. Então Jesus Cristo, ele chama Pedro. Ele diz para Pedro, venha. Ele diz para cada um de nós, é um chamado de fé, um chamado de esperança, é um chamado de amor, irmãos, um chamado para a cura, um chamado para a vida, para o empoderamento, um chamado para sair das tempestades. Este é o chamado de Jesus para a nossa vida. Jesus Cristo, ele quer te empoderar. Jesus Cristo, ele quer te revestir de poder do céu, para que você saia da tempestade, para que você vença os problemas da sua vida, para que você ande sobre as águas, você ande sobre os seus problemas. É isso que Jesus Cristo quer, é este o chamado do Mestre. Por isso que nós seguimos ao Galileu, por isso que nós devemos seguir a Jesus Cristo, porque Ele nos chama. Tudo aquilo que Ele fez, Ele diz, vocês poderão fazer.
E tudo aquilo que Ele fez, Ele chama para que nós possamos fazer mais. Então Jesus, irmãos, nesta noite Ele chama para você vencer o medo. Ele te chama para você vencer a ansiedade. Jesus, nessa noite, te chama para vencer os problemas que têm tirado a sua paz. Jesus, nesta noite, te chama para você vencer a depressão. O chamado de Jesus para você nessa noite é para você contemplar da vitória com Ele. Porque Ele já venceu o mundo. E agora, todo aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Teremos aflições? Teremos. Ele disse isso. Mas é preciso ter bom ânimo. Diante das aflições, diante da tempestade, eu tenho bom ânimo, porque eu sei que Jesus está comigo e eu sei que Ele já venceu o mundo e que eu também vencerei com Ele. Que tudo agora que eu fizer, tudo agora que eu enfrentar, colocando Jesus junto comigo, eu vou vencer. Então não importa qual é o seu problema. Não importa o que você está passando. Muitas das vezes coisas que só você sabe. Muitas das vezes você tem vivido problemas na sua vida que você não tem nem coragem de compartilhar com alguém. Mas Jesus Cristo sabe. E Ele te chama nessa noite. Venha, eu quero te dar vitória. Venha, porque você é mais do que vencedor. Amados, quem vem, aceita. Receberá novos convites, ainda maiores e novos níveis. Então, quando nós recebemos, aceitamos o convite de Jesus Cristo, novos convites vão surgir. E vamos mudar, vamos chegar a níveis maiores. Então, amados irmãos, Jesus Cristo sempre vai nos levar a um novo nível de vitória. Jesus Cristo sempre vai levar nós a um novo nível, onde nós vencemos os nossos problemas. É isso que Jesus Cristo faz. Então confie, aceite o convite de Jesus. Este é o convite que Jesus fez para os discípulos. E esse é o convite que Ele faz também para nós nesta noite. Que Ele faz para você nesta noite. Que você possa seguir a Ele. Oitavo motivo. Jesus veio para nos livrar da nossa humanidade. Olha. Então Jesus também, Ele veio para nos livrar da nossa humanidade, da nossa natureza carnal, da nossa dureza de coração. Foi isso que Ele veio fazer. O versículo 30 e 31 diz: mas quando reparou no vento, olha, falando de Pedro, e quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha. Então nós vamos ver agora Pedro com a sua natureza humana, diante de uma situação que ele estava andando sobre as águas, vendo um sobrenatural, vivendo um milagre, algo que é impossível para o humano, mas ele olha para o vento e agora a sua natureza humana vai ter medo. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar. E muitas das vezes nós criticamos a Pedro, falamos que Pedro duvidou, que Pedro não teve fé. Mas quantos de nós sairíamos daquele barco? Quantos de nós íamos dizer a Jesus Cristo: se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá? E quando Ele disse: venha, quantos de nós ia sair do barco? Quantos de nós ia colocar os pés na água e tentar andar? Então, muitas das vezes, é muito fácil criticarmos o que os outros tentaram fazer e não conseguiu. Muitas das vezes é fácil nós criticarmos a falha do outro. É fácil nós olharmos hoje para Pedro, onde nós conhecemos e sabemos do poder de Jesus Cristo, e dizemos: por que Pedro não confiou? Pedro foi tão fraco. Pedro vivia com Jesus e não teve fé o suficiente. É tão fácil falarmos isso hoje. Mas eu acredito que muitos de nós não teríamos coragem de colocar os pés fora daquele barco.
Mas Pedro tentou. Pedro ousou viver algo novo na vida dele. Pedro aceitou o convite de Jesus Cristo quando ele disse: venha. Eu acredito que Pedro disse: ainda que eu vá, em sua mente eu acredito que ele imaginou, isso não está na Bíblia não, irmãos, mas acredito que ele imaginou: eu vou, porque se algo der errado ele me socorre, ele nunca vai me abandonar. Mas a sua natureza humana olhou para o problema. A natureza humana dele olhou para o obstáculo. E muitas das vezes é isso que nós fazemos. Olhamos para os obstáculos. Enxergamos os problemas, os obstáculos maior do que nós. E vemos os obstáculos como algo impossível de passarmos por ele. Aí é que entra o milagre. Aí é que acontece o sobrenatural, irmãos. Porque navegar com barco sobre a água, para eles é fácil. Eles já sabiam fazer isso. Eles tinham experiência que eles eram pescadores. Mas agora andar sobre a água era algo novo. Eles nunca tinham visto isso acontecer. Por isso que Pedro diz: Senhor, eu quero ir. Senhor, eu quero provar do sobrenatural. Então nós precisamos, amados irmãos, desejarmos provar do sobrenatural. Mas para isso, eu preciso vencer a humanidade, a minha razão. Para isso eu preciso crer no sobrenatural de Deus. Que coisas que parecem impossíveis possam acontecer. Quando era criança, eu acredito que a maioria, quando era criança, tentava mover objetos com a mão. Eu via os desenhos animados e aqueles poderes movendo uma coisa para lá e para cá, e eu tentava trazer algo, mover algo. Eu queria fazer aquilo que eu estava vendo ser feito. Então nós precisamos agora olhar para Jesus Cristo e desejar e buscar viver cada coisa que Jesus Cristo fez. Então, para isso, eu preciso vencer a minha humanidade. Para isso, eu preciso entender que coisas para que eu possa fazer é somente sobre o natural, sobre aquilo que só Deus pode fazer, somente o poder de Deus. Mas agora, quando nós colocamos a nossa vida em Jesus Cristo, quando nós clamamos a Ele, Ele nos empodera, irmãos. Ele nos dá agora poder dos céus. Por isso que ele diz: ore pelos enfermos, cure os enfermos, expulse demônios. Por isso que ele deu essa ordem, essas instruções aos seus discípulos. Porque quando nós vencemos a humanidade, a nossa humanidade, nós conseguimos ver o sobrenatural operando através de nós. Nono motivo: Jesus é o Filho de Deus. Por isso que seguimos e que temos que seguir a Jesus o Galileu. Porque Ele é o Filho de Deus. Versículo 32 e 39 diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha, então agora eles estão naquele momento diante da tempestade, ele viu que passaram e eles declararam, eles entenderam que ali era o Filho de Deus. Por isso que ele diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados irmãos, então se existia dúvida naquele barco, a dúvida foi sanada. Se algum deles ainda duvidava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, naqueles momentos eles reconheceram que Jesus era Filho de Deus, o Yeshua, o Messias, o ungido de Deus. Naqueles momentos eles entenderam, nenhuma dúvida mais restou. Porque a tempestade passou, o vento calmou, tudo obedeceu ao Criador. Então Jesus ele é o Filho de Deus. Os discípulos reconheceram isso, disseram isso: verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
Então ninguém é como Jesus. Ninguém tem o poder que Jesus tem. Ninguém pisou nessa terra com os mesmos poderes que Jesus tem. E ninguém viveu como Jesus viveu. Viveu um ministério na Galiléia dos gentios, pregando para os gentios, pregando para aqueles que eram rejeitados pelo judaísmo, para libertá-los. Amados irmãos, Jesus é Deus, é o Filho único de Deus, é a manifestação do amor para salvar nossas vidas. Este é o nosso Jesus. 10º e último motivo. Jesus veio para servir a todos os povos. Olha, Jesus não veio para servir a uma nação específica, mas a todas as nações, a todos os povos. Por isso que a ordem de Jesus Cristo foi: vão, ide por todas as nações, por todos os povos, pregue para todas as criaturas. Essa foi a ordem de Jesus, porque ele veio para todos os povos. O versículo 34 e 36 diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Glória a Deus. Por isso que Jesus chegou até nós. Aleluia. Por isso que nós agora somos enviados a todos os povos. Justamente como ele fez, nós temos que fazer também. Ele é o nosso modelo a seguirmos. Amados, Jesus Cristo veio para todos os povos. Assim como ele enviou aos seus discípulos, nós agora também somos enviados. E tudo que nós precisamos agora é obedecê-lo. Tudo que nós precisamos agora é segui-lo. Porque nós somos chamados enviados além da nossa Galiléia, além da nossa cidade. Nós somos chamados enviados para todo o mundo. Amados irmãos, Jesus, o Galileu, viveu na Galiléia, mas enviou os seus para além da Galiléia. Ele não deixou os seus na Galiléia, mas enviou. A igreja do Senhor, os discípulos de Jesus Cristo, é chamado para fora, para que nós possamos anunciar ao Cristo. Então, no barco, se havia alguma dúvida que Jesus era o Filho de Deus, naquele momento, quando disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, não existiu nenhuma dúvida. Então, que você não saia daqui nessa noite com dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Que você não saia daqui nessa noite sem escolher seguir a Jesus Cristo, sem escolher viver uma vida de dependência dEle. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, vivermos de maneira onde nós somos guiados, somos enviados por Ele, de maneira onde nós entendemos o seu convite, aceitamos o seu chamado, e agora nós o seguimos. E agora nós iremos fazer tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Ele fez, irmãos. Nós iremos viver de maneira agora onde o Cristo ressuscitado será glorificado através da nossa vida. Onde as pessoas irão conhecer. Onde o meu viver, a maneira como eu me comporto em sociedade, vai refletir a Cristo em minha vida. A Cristo em sua vida. Siga o caminho que é Jesus Cristo. Porque ninguém é como Jesus. Não existe outro nome dado entre os homens. Não existe outro. Não existe outro capaz de fazer o que Jesus Cristo fez. Não existe outro capaz de morrer por você, de morrer pela humanidade. Não existe outro. Por pecadores. Pessoas que estavam indo em direção à condenação eterna. E ele morre para dar vida eterna a toda essa humanidade.
Então, este é o nosso Jesus. Um Jesus que salva, um Jesus que liberta. E que nós possamos a cada dia segui-lo, copiá-lo, viver de maneira onde a nossa vida parece com a vida dele. Então é noite de vencer os medos, é noite de vencer os problemas, é noite de aceitar o chamado de Jesus Cristo para a sua vida. Então saia daqui nessa noite, dizendo sim para o chamado de Jesus na sua vida. Jesus não te criou para que você seja mais um no meio da multidão, mas você foi criado para a glória do nome de Deus, para glorificar o seu nome. Então aceite o chamado de Jesus, saia daqui nessa noite para viver de maneira onde você glorifica ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Se você nesse momento entendeu o chamado de Deus para a sua vida e disse sim a Ele, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento e diga: Senhor, eu aceito o teu chamado. Diga isso com sinceridade. Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Senhor, eu reconheço que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus e quero que o Senhor more eternamente comigo. E se você não tem convicção da sua salvação eterna com Deus, mas você quer ser salvo, diga isso a Jesus agora. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados. Eu peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida e me salve, porque eu quero morar eternamente com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, você fez essa oração com sinceridade, creia que Jesus Cristo te salvou nessa noite e que você é um filho de Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, aqui nós estamos. Aqui nós estamos, Deus, reunidos na Tua presença, queremos que a Tua presença é real entre nós. Deus, aqui estão, Senhor, os Teus filhos diante do Senhor, os filhos, Deus, os quais Te ama, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, como ministro da Tua palavra, Deus, eu peço, Pai,